O Ministério da Educação, por meio do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, amplia parcerias com os municípios do Ceará para a retomada de obras que estavam paradas, de construção de novas unidades de ensino e fortalecimento das ações nas áreas do transporte escolar, da merenda escolar e implantação de unidades de ensino em tempo integral. Sobre a agenda das ações do governo federal no Ceará, em parceria com o Estado e também os municípios, conosco aqui no Jornal Alerta Geral, a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, nesta conversa com o jornalista Luzenor de Oliveira. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Surlan, bom dia, presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Qual o balanço que a senhora nos traz neste momento sobre essas ações ou as ações do FNDE no Ceará em parceria com o governo do estado e com os municípios? Bom dia, Luzenor, bom dia, Marcos. Olha, de fato tem muitas ações, o ministro Camilo esteve com vocês aí na semana passada também explicitando muita coisa boa. E da parte do FNDE, que é esse núcleo operacional do Ministério da Educação, nós temos a anunciar, como já estivemos aí no Ceará, 55 novas escolas de tempo integral. Houve uma cerimônia bem bacana, os prefeitos ou seus representantes estiveram lá. É um investimento de quase 572 milhões de reais aí no Ceará, além de 78 creches e tanto creches quanto escolas de educação infantil. Isso aí faz parte de um pacote chamado Novo PAC, né, que é a cara do governo Lula. De fato, o plano de aceleração do crescimento traz muita coisa nova para o Brasil. Além disso, como o Marcos falou, a retomada das obras, que é um processo bem importante aqui no FNDE. Ao assumirmos o governo, nós tínhamos mais de quase 6 mil obras paradas ou inacabadas na educação básica. E esse plano é um plano bem complexo, porque de fato são muitas obras, cada uma com uma peculiaridade, obras com muito tempo, às vezes, de paralisação, outras mais recentes, umas mais avançadas, outras menos. Mas aí no Ceará nós temos 275 obras que foram habilitadas a essa retomada. Até agora nós já temos 72 deferidas e 34 já foram concluídas, né? Lembrando, Luzenor e Marcos e todos que nos escutam, que uma das maiores dificuldades que o Brasil tem para construir novas creches e escolas se dá por conta dos terrenos. Então, muitas das vezes as prefeituras não conseguem áreas adequadas, livres. Você imagina uma capital como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades que estão muito cheias, conurbadas, normalmente terrenos de maior amplitude são mais difíceis para você concluir. E muitas vezes também regularizar esses terrenos é um grande problema, né? Então a gente está nesse pacote da retomada, firmamos um acordo de cooperação com o Conselho Nacional de Justiça para que os cartórios possam nos ajudar, Luzenor, numa medida bem inovadora. E nessa primeira parte, para finalizar, outro programa que é super importante, que é o Caminho da Escola, o programa dos ônibus, né? Por meio do PAC, são 1.500 novos ônibus distribuídos no Brasil e para o Ceará são 113. Ô, presidente, antes de pegar uma carona em um dos ônibus do transporte escolar, eu queria mais detalhes. A senhora fala que foram 275 obras habilitadas para serem retomadas, né? E desse total, 72 foram deferidas, 34 já concluídas. Quais obras a senhora considera como mais relevantes, mais importantes, ou todas têm uma relevância dentro das demandas e expectativas da população de cada município? Mas nesse pacote de obra, o que é que a chamou mais atenção nessa retomada das obras? Pois é, a gente vê o engajamento dos prefeitos realmente muito forte, porque é muito desgaste político, né, Luzenor? Você imagina uma comunidade que passa, vê aquele esqueleto ali, as pessoas sabem muitas das vezes que aquilo ali é uma creche, que é uma escola de tempo integral, e o município não conseguia concluir porque o governo federal não estava pagando as parcelas, né, que ele deve a tempo. Isso fez certamente com que muitas empresas quebrassem no Brasil e mais ainda, com que as nossas crianças ficassem sem esses equipamentos. Então hoje, apesar de nós termos aí uma leva importante, 133 novos equipamentos para o Ceará, novinhos, né? Quer dizer, dessa gestão, que estão começando agora, eu ainda acho a retomada um projeto mais importante, apesar de realmente mais espinhoso.
Porque imagina abrir o livro com tudo aquilo que foi a execução daquela obra e tal. Lembrando que grande parte dessa retomada, 1/3 dela, é relacionada a creches, Luzenor. Então, assim, a gente sabe também da demanda por creches hoje no nosso país. Existe uma decisão do Supremo, né, para que nós universalizemos as creches. As creches são super importantes para a família, especialmente para a mulher, que é com quem normalmente recai ficar com as crianças em casa ou ter que optar entre trabalhar e cuidar dos filhos. Então, o projeto da retomada, para mim, é super importante. Qual o volume de recursos que o FNDE está destinando para essas 72 obras que já foram deferidas, ou seja, que tiveram a autorização para conclusão? Esse recurso deve dar em torno dos 200 milhões de reais, tanto para essas 72 quanto para as 34 que já estão concluídas. Então, é um volume muito grande que se acresce aos 572 milhões das escolas de tempo integral e aos 280 milhões das creches novas também no PAC. Então, é um volume aí, quando você junta com os ônibus, muito facilmente ele alcança quase R$1 bilhão. E tem fluxo normal, presidente? Com esse dinheiro, o governo federal tem o caixa garantido para essas verbas chegarem e as obras não sofrerem atraso? Pois é, isso aí hoje é o nosso ponto de honra, viu, Luzenor? Porque, de fato, nós compreendemos que o governo federal precisa ser um indutor. E isso daí está muito claro nos números econômicos do próprio governo. Então, o presidente Lula fala muito dessa coisa de quando o pobre tem dinheiro na mão, a economia como um todo gera uma sinergia positiva. E ele tem razão. Quando esses canteiros de obras, a gente sabe o quanto as obras têm uma capacidade, um poder de empregar pessoas, de trazer oportunidade. Você imagina, essas obras estão espalhadas pelo Ceará praticamente todo. Então, assim, isso faz com que empresas ganhem, e essas empresas precisam receber a tempo para que elas consigam pagar os seus funcionários geram um impacto positivo no comércio, que dali impacta a indústria, e é esse aí, eu diria que é o grande sucesso do governo Lula, porque de fato você compreende o ciclo de produção e a partir daí, por meio de políticas públicas, você consegue induzir e ter resultados, inclusive na economia. A senhora pode nos trazer um quadro, um cenário, doutora Fernanda, sobre a quantidade de empregos, de mão de obra, de trabalhadores que estão envolvidos aqui nessas obras, ou quantos empregos serão gerados com a retomada de obras nessa parceria entre governo federal, estado e municípios? Pois é, já existem indicadores, né, para cada, para cada 100 mil reais que você investe na construção civil, novos postos de trabalho são gerados, qual é o acréscimo no PIB. Nós encomendamos aqui, Luzenor, um dado detalhado, porque nós não fizemos, o FNDE jamais fez uma avaliação da política pública como um todo, e também compreender o impacto, por exemplo, de uma creche na comunidade. O quanto aquele dali ela pode impactar. Nós não temos esses dados estruturados ainda, mas ele faz parte desse escopo, né, que nós estamos querendo montar, porque certamente você fica imaginando a confecção de uma nova creche, tanto no período da produção, né, eu diria, da entrega daquela creche, esse dado é um dado estruturado, mas a partir daí, novos professores, novas merendeiras, novos motoristas, enfim, a mãe que vai poder deixar a criança na escola e que vai poder ter um emprego, além de, obviamente, o ganho significativo na vida daquelas crianças que vão ter uma oportunidade que, às vezes, nem os pais não tiveram, certamente os avós não tiveram, e isso causa também uma profunda estruturação na nossa sociedade. Doutora Fernanda, em quais municípios, para citar pelo menos uns 10, essas 34 obras foram concluídas nessa parceria do Ministério da Educação com os municípios? Nós temos concluído em Monsenhor Tabosa, nós temos em Crateús, nós temos em Campos Sales, nós temos em Fortaleza, nós temos em Milagre, nós temos em Missão Velha, em Tamboril, Independência, Itapipoca, Jaguaruana, Senador Pompeu, enfim, tem mais, viu? Mas está disponível aí no nosso site. A senhora fez referência à questão do transporte escolar. Em todo o Brasil tem aí a aquisição de 1.500 unidades de ônibus, de carros para o transporte escolar. Aqui no Ceará já foram entregues quantos veículos para melhorar o transporte escolar? Pronto, no Ceará, até agora, nós já tivemos 111 ônibus
que foram empenhados, quer dizer, o governo federal já garantiu o dinheiro, já tem o empenho formalizado e até agora 30 ônibus foram entregues. Aí você pode dizer, Fernanda, não foram entregues poucos ônibus, não? O problema é o seguinte, Luciano, nós entramos no período de impedimentos eleitorais. Por conta da legislação, esses ônibus eles têm mais dificuldade de serem entregues porque a empresa não pode receber durante o impedimento eleitoral. Então, esses 30 conseguiram adiantar, né, porque imagina, as empresas estão produzindo para o Brasil como um todo, mas certamente, passado esse primeiro turno, a partir do dia 7 de outubro, na segunda-feira, eu não tenho dúvida que a indústria nacional, nós temos tido muitas reuniões com eles aqui, com as grandes empresas nacionais. Lembrando que o programa Caminho da Escola, ele representa 1/3 do mercado rodoviário de ônibus do Brasil. Então, é um programa extremamente impactante, é um programa que tem, eu diria, uma conexão direta com a produção dessas indústrias. A partir do dia 7 de outubro, sem sombra de dúvida, o restante vai ser entregue. Quantos novos ônibus serão entregues depois das eleições para o Ceará? 83 novos ônibus devem estar sendo entregues no Ceará. Essa renovação da frota, doutora Fernanda, ela fica na agenda do Ministério da Educação, vai de acordo com a demanda de cada município, ou já é uma programação antecipada, por exemplo, para 2025 vamos ter também esse mesmo ritmo de entrega de novos veículos? Excelente pergunta, Luciano. Duas coisas. Primeiro, para 2025, é compromisso do presidente Lula nós termos mais 1.500 ônibus. Tivemos 1.500 esse ano, em 2024, devemos ter outros 1.500 em 2025. E isso, Luciano, a população precisa saber. Houve um resgate desse programa, que é um programa extremamente importante para o brasileiro que está lá na zona rural, que não tem o transporte regular, que muitas vezes não tem como sair. Imagina, a criança que está lá, num distrito lá de Jaguaruana, né, um distrito mais distante, ela precisa desse transporte para chegar à escola. Sem esse transporte, ela não chega à escola, muitas das vezes, ou então com muito sacrifício, e enfim, é algo absolutamente inviável. E esse programa, Luzeno, ele foi descontinuado nos últimos 6 anos, tanto que houve um envelhecimento da frota absurdo. A nossa frota hoje já está com mais de 10 anos de uso, né? Então, algo que não se via nos governos Lula 1, Lula 2 e governo Dilma. Então, nós fizemos um resgate desse programa, porque, na verdade, até antes de 2023, para o prefeito ter um ônibus, o prefeito que está me ouvindo, ele sabe o que eu estou dizendo. Para ele ter um ônibus, ou ele tinha um deputado colocando emenda parlamentar, ou então o município não ia ter ônibus. Por quê? Porque não havia uma política de Estado. E é um programa extremamente importante e impactante para a educação básica brasileira, especialmente para os brasileiros que estão nas localidades mais distantes. Se a gente quer falar em qualidade de ensino na escola pública, tem que falar também em transporte escolar com segurança e com qualidade. E para essa reta final do ano, para o último trimestre de 2024, o que é que o Ceará pode esperar das ações do FNDE, do Ministério da Educação, presidente? Pois é, nós estamos... eu acho que é um grande desafio e, de fato, a gente conseguir retomar todas. Estamos lançando também um projeto, Luzeno, e eu acho que os cearenses tiveram muito orgulho nesse último mês, quando o presidente Lula trouxe aqui a Brasília as 21 escolas com nota 10 no IDEB. Dessas 21 escolas, 15 estão aí no Ceará. E aí nós lançamos um projeto aqui no FNDE chamado Quero Ser Nota 10, que é para compreender o seguinte: imagina, os alunos estão tirando nota 10 no IDEB. Eles têm uma condição que diríamos máxima de aprendizagem. Lembrando que das 20, só houve 21 escolas no Brasil todo que tiraram nota 10. Todas são da região Nordeste, todas. A maior parte do Ceará, algumas de Alagoas e uma de Pernambuco. E aí, o que é que a gente quer fazer, Luzeno? Estamos fazendo agora, nesse exato instante. Aí, com essa rede do Ceará que tirou nota 10, a gente quer compreender se esse aluno que está tirando nota 10, ele pertence a uma rede que sabe executar os recursos. Porque muita gente fala, os recursos na educação precisam aumentar e tal, mas a gente ainda vê eu diria, recursos empossados, os gestores com dificuldades para gastar, muitas das vezes têm medo de gastar aqueles recursos, porque atrai a auditoria tributária
Tribunal de Contas, enfim, atrai a Controladoria Geral da União e eles ficam receosos de gastar. Então, a gente quer compreender se esses municípios que têm alunos nota 10, essas escolas que têm alunos nota 10, também são bons gestores dos recursos que são repassados. Porque, para além daquilo tudo que a gente já falou, o FNDE, né, o Ministério da Educação, por meio do FNDE, também encaminha. Aí, no caso do Fundeb, a gente tem mais de 2 bilhões e 200 repassados até agora para o estado do Ceará. A gente tem o salário educação, que é um montante gigantesco também, até agora, 129 milhões. A gente tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Ceará até agora, 331 milhões repassados. A gente tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, 76 milhões. A gente tem o Programa Dinheiro Direto na Escola, que até agora passou 53 milhões para o estado do Ceará. Então, assim, são muitos recursos que estão ocorrendo, não só para o estado do Ceará, como para os municípios cearenses, e a gente quer compreender também essa lógica da escola que tira nota 10, que os alunos tiram nota 10, mas se a gestão também é uma gestão nota 10. Vamos continuar acompanhando essas ações do Ministério da Educação. Eu quero agradecer aqui a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, nessa prestação de contas com os cearenses, com a população do Ceará e sobre essas ações que estão sendo feitas, repito, em parceria com os municípios. Como é importante uma parceria, presidente Fernanda Pacobaíba, entre o governo federal e o município para a população ser beneficiada com projetos, com creches, com obras que cheguem na hora certa. Muito obrigado e um bom dia para a senhora. Obrigada, um abraço. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, sobre essa agenda de ações do governo federal por meio do Ministério da Educação no Ceará.